Você já parou para pensar que existe uma frequência silenciosa atuando em sua vida, moldando situações e resultados sem que você perceba? Não se trata de algo visível, mas de um campo energético que responde diretamente ao que você vibra. Essa frequência invisível está constantemente ativa e, quando ignorada, pode ser a razão pela qual seus desejos parecem não se materializar da forma que você espera. Mas o que realmente determina se essa frequência está atraindo ou afastando aquilo que você deseja? E se o verdadeiro segredo da manifestação não estiver no que você faz, mas no que você emite internamente, mesmo quando acredita estar focado? A resposta para essas perguntas é clara. Sua realidade não responde apenas aos seus pensamentos conscientes, mas principalmente à energia oculta que você mantém no fundo da sua mente e no estado emocional que carrega no dia a dia. Se por dentro você vibra em medo, insegurança ou escassez, é exatamente isso que o campo quântico reflete de volta. Por outro lado, quando a sua frequência está alinhada com confiança, clareza e abertura, o universo encontra um caminho natural para aproximar oportunidades e experiências que se encaixam com essa vibração. Essa força não é algo reservado a poucos, é acessível a todos que decidem observar além da superfície. O segredo invisível das frequências está justamente no fato de que, ao mudar o que você transmite internamente, o que chega até você também se transforma. A manifestação deixa de ser um esforço pesado e se torna uma consequência inevitável do seu estado energético. A cada pensamento, emoção e sensação, você está ajustando a sintonia que atrai ou repele o que deseja viver. A questão não é se funciona, mas qual estação você está sintonizando neste exato momento. Imagine que você está girando o botão de um rádio antigo, tentando encontrar a estação certa. O chiado vai e vem, e de repente, quando a sintonia se ajusta, a música parece clara e cristalina. Essa é a mesma lógica da manifestação quântica. O campo quântico está cheio de infinitas possibilidades, mas só aquelas que se alinham com sua frequência interior se tornam perceptíveis em sua realidade. Não é sobre forçar, mas sobre encontrar a estação correta. Sintonizar com o campo quântico é compreender que cada emoção e pensamento é uma espécie de código que envia sinais ao universo. Quando você está vibrando em gratidão, confiança e clareza, esses sinais se espalham como ondas que atraem circunstâncias compatíveis. Se, por outro lado, a sua energia está envolta em dúvida, ansiedade ou pressa, o que retorna a você são situações que reforçam exatamente esse estado. O campo não julga, apenas responde. Muitas pessoas acreditam que precisam repetir afirmações o dia inteiro ou visualizar seus desejos de maneira obsessiva para que algo aconteça. Mas o segredo não está na repetição excessiva e sim na qualidade vibracional do que você sente enquanto faz isso. Uma visualização feita com leveza, prazer e sensação de já possuir aquilo que deseja é infinitamente mais poderosa do que horas de esforço mecânico. É como enviar uma mensagem clara, sem ruídos, diretamente ao campo quântico. Outro ponto essencial é entender que a sintonia não se mantém apenas nos momentos de meditação ou práticas espirituais, mas nas escolhas cotidianas. Cada reação a pequenas situações, cada pensamento automático e cada emoção recorrente compõem sua vibração predominante. Se você dedica alguns minutos ao dia para se alinhar, mas passa o restante imerso em frustração e preocupação, o campo responde ao padrão dominante. É por isso que o ajuste precisa ser contínuo, quase como manter um instrumento afinado para que ele produza o som desejado. A chave para sustentar essa sintonia é desenvolver consciência sobre seu estado interno. Ao notar uma emoção densa surgindo, em vez de lutar contra ela, você pode escolher redirecionar o foco para algo que eleve sua frequência. Esse simples ato de escolha já altera o campo de possibilidades ao seu redor. É como mudar a estação do rádio com um pequeno movimento. Uma decisão consciente pode abrir espaço para uma realidade completamente nova. Sintonizar com o campo quântico é, portanto, um processo de refinamento. Você não precisa mudar o universo inteiro, apenas ajustar sua própria frequência. Quando isso acontece, a vida começa a responder de maneiras surpreendentes, revelando oportunidades, encontros e soluções que antes pareciam invisíveis.
A manifestação deixa de ser um esforço árduo e se torna uma consequência natural do estado vibracional que você escolhe sustentar. Perceber o campo quântico como uma estação de rádio já nos mostrou a importância da sintonia. Mas existe um fator que muitas vezes passa despercebido: o ruído interno. Esse ruído é formado por pensamentos dispersos, crenças limitantes e emoções contraditórias que distorcem a clareza do sinal que você envia ao campo. É como tentar ouvir uma música com interferências constantes. Mesmo que a frequência esteja próxima da correta, o som não flui de forma limpa. O ruído interno geralmente nasce de condicionamentos antigos. Quando você deseja abundância, mas ao mesmo tempo carrega memórias de escassez, a mensagem enviada não é pura. Uma parte sua afirma, eu quero, enquanto outra parte, inconsciente, sussurra, eu não posso. Essa contradição cria um sinal fragmentado que o campo responde de forma proporcional. Por isso, muitas pessoas sentem que estão se esforçando, visualizando e mentalizando, mas os resultados parecem demorados ou inconsistentes. A mente tende a produzir esse ruído de maneira automática. Situações passadas que marcaram emocionalmente permanecem ativas, gerando pensamentos repetitivos. Sempre que você tenta avançar para um novo nível, essa parte inconsciente ativa velhas histórias, como se fosse um alarme tentando proteger você de algo desconhecido. Esse processo, embora natural, é o principal bloqueio da manifestação. Ele prende a energia no mesmo padrão vibracional, impedindo que novos cenários se desdobrem. O primeiro passo para dissolver o ruído interno é reconhecê-lo sem resistência. Quando uma voz interna diz isso não vai dar certo ou você não merece, não se trata de combater essa voz com força, mas de observar que ela não é a totalidade do que você é. Ao dar espaço para observar sem se identificar, o poder dela começa a enfraquecer. É como perceber que o chiado no rádio não é a música, apenas um som temporário entre você e a estação desejada. Outro aspecto importante é a autocrítica constante. Esse hábito é um dos ruídos mais persistentes. Ele cria uma vibração de inadequação e culpa, que atrai experiências alinhadas a essas frequências. Quando você aprende a trocar a autocrítica por compaixão e aceitação, o campo começa a responder com situações mais leves e alinhadas ao seu verdadeiro desejo. Esse movimento interno abre espaço para uma sintonia mais clara e direta com as frequências elevadas. Práticas simples podem ajudar a reduzir o ruído interno. Exercícios de respiração consciente, momentos de silêncio e escrita terapêutica permitem que você libere os pensamentos acumulados e identifique os padrões que repetidamente surgem. Ao trazer luz para esses conteúdos, você deixa de ser refém deles e passa a direcionar sua energia com mais precisão. É como limpar os filtros de um aparelho para que o som saia límpido e sem distorções. Um ponto essencial é compreender que não se trata de eliminar totalmente o ruído, pois a mente humana sempre terá movimentos naturais de dúvida ou comparação. A verdadeira transformação acontece quando você não se perde nesses movimentos e consegue voltar, com suavidade, à frequência escolhida. Cada retorno é como reafinar o instrumento, garantindo que sua vibração predominante se mantenha alinhada ao que deseja. Com o tempo, esse processo cria um espaço interno mais silencioso, onde o campo quântico responde de forma quase imediata. As interferências se tornam cada vez mais fracas, e você passa a perceber que a realidade não depende de esforço excessivo, mas da clareza e consistência da energia que você sustenta. É nesse espaço que a manifestação deixa de ser bloqueada e começa a fluir com naturalidade. A coerência energética é como a chave secreta que separa quem apenas deseja de quem realmente manifesta. Depois de compreender o ruído interno e perceber como ele interfere na comunicação com o campo quântico, o próximo passo é integrar mente, emoção e corpo em um único fluxo. Essa integração cria uma vibração estável, que não apenas envia sinais ao campo, mas sustenta esses sinais de forma consistente, permitindo que novas realidades se organizem em torno de você. O que chamamos de coerência é um estado em que pensamento e emoção estão alinhados, sem contradições internas. Imagine pensar em prosperidade enquanto sente ansiedade ou medo.
Essa mistura gera uma vibração irregular, semelhante a tentar caminhar em duas direções ao mesmo tempo. Mas quando você pensa em prosperidade e sente confiança, gratidão ou alegria, a energia se torna coesa, funcionando como um feixe de luz concentrado que alcança longas distâncias. Esse é o tipo de sinal que o campo responde com força. O coração desempenha um papel central nesse processo. Pesquisas mostram que o coração possui um campo eletromagnético muito mais intenso que o do cérebro. Quando você gera emoções elevadas, como amor, paz e apreço, esse campo se expande e influencia diretamente o estado mental. É como se o coração desse o tom vibracional e a mente fosse ajustada a essa melodia. Essa sinergia cria um padrão coerente que o campo quântico reconhece com clareza. A coerência energética não é apenas uma prática pontual, mas um estado que pode ser cultivado diariamente. Para isso, é fundamental treinar a percepção interna. Cada vez que você pensa em algo que deseja, pergunte a si mesmo: o que eu sinto em relação a isso? Se a resposta for tensão, dúvida ou descrença, o alinhamento ainda não está presente. Esse momento não é um obstáculo, mas uma oportunidade de ajustar o estado emocional para que ele acompanhe o pensamento. Uma prática poderosa é a combinação de visualização com emoção. Não basta apenas imaginar mentalmente a cena desejada, é necessário se permitir sentir o que estaria vivendo caso aquilo já fosse real. Esse exercício cria uma coerência imediata entre mente e emoção, porque o cérebro não distingue uma experiência real de uma vivida intensamente na imaginação. Assim, você começa a enviar sinais congruentes ao campo, reforçando a mensagem de que aquela realidade já existe. Outro ponto essencial é o corpo. Muitas vezes, esquecemos que o corpo também participa da manifestação. A postura, a respiração e até mesmo a maneira como você se move podem reforçar ou sabotar o estado energético. Quando o corpo está contraído, os ombros caídos e a respiração curta, a energia flui de forma fragmentada. Mas quando você expande o peito, respira profundamente e mantém uma postura aberta, o corpo envia ao campo uma mensagem de confiança e disponibilidade para receber. A coerência energética também exige consistência. Não basta gerar um estado de alinhamento apenas em momentos de prática. O ideal é aprender a manter esse estado como um pano de fundo constante, mesmo diante de situações desafiadoras. Isso não significa nunca sentir emoções mais densas, mas ter a habilidade de retornar ao alinhamento rapidamente. Cada vez que você retorna, reforça o padrão, como quem fortalece um músculo. Esse estado de coerência não apenas impacta o campo quântico, mas também reorganiza sua realidade imediata. Pessoas ao seu redor percebem sua energia mais estável e passam a responder de forma diferente. Situações que antes pareciam caóticas começam a se alinhar, como peças de um quebra-cabeça que finalmente encontram o encaixe correto. Essa mudança não ocorre apenas porque você pensa diferente, mas porque todo seu ser vibra em harmonia com o que deseja. Com o tempo, a coerência energética se torna um estilo de vida. Você deixa de buscar sinais externos para se sentir alinhado e passa a gerar essa harmonia de dentro para fora. O resultado é um campo vibracional tão estável que a realidade não tem outra escolha a não ser refletir essa clareza de volta para você. É nesse ponto que o processo de manifestação se torna natural e inevitável, porque o que você pensa, sente e expressa está vibrando em perfeita sintonia. Depois de compreender o segredo invisível das frequências, o processo de sintonizar o campo quântico e a importância da coerência energética, chegamos ao ponto mais transformador: como aplicar tudo isso no dia a dia de forma prática e acessível. Muitas pessoas acreditam que acessar estados elevados de vibração exige técnicas complexas ou anos de disciplina, mas a verdade é que a simplicidade é o caminho mais direto para abrir essa frequência e mantê-la viva em sua vida. A primeira prática essencial é a respiração consciente. A respiração é a ponte entre corpo, mente e energia, e muitas vezes é negligenciada. Ao respirar de forma curta e acelerada, você mantém o corpo em alerta e a mente fragmentada. Mas ao dedicar alguns minutos para respirar profundamente, expandindo o abdômen e soltando o ar lentamente,
cria-se uma reorganização natural no campo interno. Essa prática reduz o ruído mental, acalma emoções desajustadas e abre espaço para que a coerência energética surja com facilidade. A segunda prática é o cultivo de emoções elevadas, especialmente a gratidão. A gratidão é uma das chaves mais poderosas para alterar instantaneamente sua frequência, pois desloca o foco da carência para a abundância já presente. Ao praticar a gratidão, não apenas como um exercício mental, mas como uma emoção sentida no coração, você amplifica o campo eletromagnético do corpo e envia um sinal claro ao universo de que já está em sintonia com o que deseja. Essa prática pode ser feita em poucos minutos por dia, lembrando de algo simples que desperta alegria, como o sorriso de alguém querido, um momento especial ou até mesmo o fato de estar vivo agora. Outra prática simples é a visualização criativa com emoção. Mais do que imaginar mentalmente um cenário, o segredo está em se colocar dentro da experiência, como se já estivesse acontecendo. Feche os olhos, respire fundo e se veja vivendo a realidade que deseja, mas se permita sentir, como seria a sensação de já estar lá. Essa emoção é o combustível que dá vida à imagem mental e a transforma em um sinal coerente capaz de influenciar o campo quântico. Também é essencial observar os microgestos do cotidiano. Pequenas ações carregam vibração, e muitas vezes é nelas que se esconde a sabotagem ou a expansão da energia. Um simples gesto de generosidade, uma palavra de incentivo ou até mesmo a escolha de sorrir em vez de reagir com irritação podem alterar instantaneamente a frequência em que você vibra. Essas pequenas atitudes funcionam como lembretes práticos de que você está consciente e alinhado ao campo que deseja acessar. Outra prática poderosa é o silêncio intencional. Vivemos cercados de estímulos constantes, notificações, barulhos, preocupações, que alimentam o ruído interno e dificultam a conexão com o campo. Reservar alguns minutos por dia para simplesmente estar em silêncio, sem distrações, permite que a mente se reorganize e que a energia volte ao centro. É nesse espaço de quietude que muitas vezes insights surgem e novas conexões se revelam. A prática do corpo também não deve ser esquecida. O movimento consciente, seja através de alongamentos, caminhadas ou qualquer atividade que traga prazer, ajuda a liberar bloqueios energéticos e a manter o fluxo vital em harmonia. O corpo é parte integrante da manifestação, e cuidar dele com atenção é cuidar também do campo vibracional que você projeta. Por fim, a prática mais importante de todas é a consistência. Não se trata de fazer exercícios longos ou complicados, mas de repetir diariamente pequenos gestos que mantenham o campo alinhado. A frequência se estabiliza não em momentos isolados de intensidade, mas na repetição constante de estados internos coerentes. Quanto mais você pratica, mais natural se torna permanecer em sintonia com a energia que atrai suas realidades desejadas. Essas práticas simples não são apenas ferramentas, são caminhos para transformar o cotidiano em um ritual de manifestação consciente. Cada respiração, cada emoção elevada, cada silêncio intencional é uma forma de comunicar ao campo quântico quem você é e o que está criando. E quando a comunicação se torna clara, a realidade responde de forma igualmente clara, trazendo oportunidades, encontros e circunstâncias que refletem sua nova frequência. No fim, acessar a frequência oculta da manifestação não é sobre adicionar mais complexidade à sua vida, mas sobre lembrar que você já possui dentro de si tudo o que precisa. Ao aplicar práticas simples com consciência, você abre portas para viver em harmonia com o campo e atrair, de forma natural, tudo aquilo que deseja experimentar. Se esse conteúdo despertou algo em você, aproveite para se inscrever no canal, ativar o sino das notificações e compartilhar sua visão nos comentários. Sua interação não só fortalece nossa comunidade, mas também amplia essa frequência para que mais pessoas despertem para o poder da manifestação quântica.